lá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que disse assim: olhai para as aves do céu, nem semeia, nem cega, nem ajunta esse celeiro, e o Pai Celestial os alimenta a todos. Mais valeis vós do que todos os passarinhos do mundo. Esse aqui é o amiguinho que o Johnny, meu cachorro, percebeu hoje que caiu do ninho. Caiu do ninho muito alto e tá aqui, ó, conosco. Já se alimentou, já tá um pouco mais perto. E eu coloquei o nome dele de Patativa, em homenagem à Patativa do Assaré. Hoje nós vamos continuar o passeio pelo túnel do tempo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então Jesus ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e com os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis
que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo a fé dela, disse, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas eles, tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu trabalho, do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombinhas.
Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar, o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito, e vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um ceitio? Dois bichinhos assim, ó, essa vidinha tão bonitinha que está aqui comigo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da sua cabeça, da vossa cabeça, estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe a meu Pai que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse foi o túnel do tempo, Mateus capítulos 9 e capítulo 10. Olhai para as aves do céu, olhai para este passarinho patativa. Olhai, ele não semeia nem segue, o Pai Celestial os alimenta a todos. Mais valei vós do que todos os patativazinhos do mundo. Amém. Graça e paz de Jesus para você. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo.